Se você achou os 2 primeiros episódios de Shaman King corridos, talvez essa seja a sua opinião sobre o terceiro episódio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse episódio, as diferenças com o anime original e com o mangá, como esse anime está adaptando e vai adaptar os próximos episódios. Então, essa conversa vai ser um pouquinho mais ampla do que os episódios anteriores. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e, como de costume, estamos aqui para fazer o quê? Para pedir o seu like. Peço o like no início do vídeo porque eu sei que vocês esquecem no final. Então deixa o like desde já, depois se você mudar de opinião, você tira ou dá dislike. Fica à vontade. Agora, se vocês assistiram o anime original, provavelmente a sensação desse episódio ter sido corrido vai ser muito pior. Porque, cara, no anime original a gente levou vários episódios pra adaptar o que esse anime fez em um único episódio. Isso porque existiam vários fillers e várias introduções que vocês devem se lembrar da Tao Jun enviando vários kyonshis diferentes e cadáveres aleatórios que tinham a mesma aparência do Lee Pailong. Então, realmente causa aí uma impressão de que foi muito mais corrido por conta desses fillers. A gente tinha ali vários fillers sendo introduzidos. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como funcionou, no anime original a gente tinha o episódio 5, que era focado justamente na introdução da Ana, onde ela apresentava sobre aqueles conceitos da Shaman Fight. E a gente também tinha um pequeno vislumbre do que era o treinamento do Io, coisa que o mangá também não mostrava muito, mas eles deram uma enchida de linguiça no anime original justamente para estender um pouquinho mais. Inclusive tem fillers com esses kyonshis aleatórios e genéricos que a Jun enviava para atacar o Io, para testar o poder dele. No episódio 6 a gente tem o início da luta da Jun com o Io, e no episódio 7 a gente tem a conclusão dessa luta. Então foram 3 episódios que, bem enxugados, resumidos, tirados alguns fillers ali, se transformaram em um episódio aqui nesse anime. Como eu já disse, 9 capítulos de mangá, é bastante coisa para um episódio de 20 minutos. No anime antigo a gente tinha o Manta indo até a casa do Io, onde eles têm aquela conversa que tanto no mangá quanto no anime de agora foi realizada lá na escola, onde ele vê o Io todo machucado e o Io conta sobre o treinamento que a Ana tá dando, enquanto que no anime original eles aproveitam isso para mostrar um pouco desse treinamento, gastar ali uns minutos mostrando como que é o treinamento do Io. Eles também aproveitam para colocar o Manta para fazer faxina, porque a Ana não é boba e ela bota medo em todo mundo, né? Inclusive, ela sai dando tapa em todo mundo, fiquei até com dó do Manta. Aqui eles deram uma resumida, pularam muito disso, deram uma conversa rápida ali na escola. Aqui é bem mais resumido, pula até algumas cenas um pouco cômicas do mangá, onde o Manta diz que o Io tá fingindo que concorda com todo aquele discurso da Ana e ele só tá reproduzindo esse discurso. E eu não acho que é ruim, mas eu gostava do fato do anime original ter aquele pequeno filler mostrando um pouco do treinamento do Io, porque nos passa uma sensação de tempo, de que ele está demandando um tempo, que ele está treinando. Então assim, não é que ele está ficando forte de um dia para o outro, ele está realmente se esforçando. Eu achava bacana isso. Enquanto que no mangá original a Jun é quem manda o convite para que eles vão no cinema, e é a mesma coisa que acontece aqui, eles recebem convites de uma pessoa anônima e vão até o cinema. No anime original, como foi num episódio separado, simplesmente o episódio começa com o Manta vendo um cartaz do Lee Pailong e falando pro Io quanto ele era fã do Lee Pailong, e ele perde vários minutos falando sobre isso e tentando convencer o Io a assistir um filme dele, inclusive tentando convencer a Ana depois. É interessante que no anime original eles acrescentam uma fala, um momento onde o Io se questiona por que você quer tanto que eu veja esse filme, e o Manta diz que ele gostaria que o Io conhecesse um pouco sobre as coisas que ele gosta, já que eles são amigos, então ele ficaria feliz. É interessante porque mostra um aprofundamento, um desenvolver na relação dos dois enquanto amigos, o que aqui não existe porque não existe no mangá. Porém, é muito corrido. No mangá, enquanto a gente começa um capítulo, e aí a gente entende que a gente começou um capítulo novo, onde eles já estão no cinema, aqui no meio do episódio, de repente, eles estão lá no cinema e a gente fica, tá bom, eles estão no cinema. Ao invés deles fazerem alguma cena de transição, alguma coisinha assim, para deixar um pouco mais fluido essa mudança de capítulo. Uma das coisas que eu preciso falar pra vocês, no anime e também no mangá, o Manta é muito mais fã, eles mostram muito mais o Manta sendo fã do Lee Pailong do que nesse anime de agora. E isso é culpa do tempo, porque enquanto que o anime original perdia muito tempo do Manta tentando convencer o Io a ver o filme, falando sobre como o Lee Pailong era incrível,
O mangá também tem um pouco disso, esse tempo do Manta falando sobre como Lee Pai-Long é forte, o que faz com que quando a gente descubra que a Jun tem como seu Kyonshi o próprio Lee Pai-Long, a gente fique amedrontado. Mas nesse anime de agora, eles cortaram muitas dessas falas, não teve muito tempo pra mostrar essa paixão toda e a gente só sabe que o Lee Pai-Long usa o Daodando lá e ele é muito forte e é isso. Inclusive, uma das cenas que eu gosto muito aqui não foi adaptada nesse anime original, ele não fazia parte exatamente do anime antigo, embora a gente tivesse ali uma versão modificada disso, mas enfim, que é justamente o encontro do Ren com a irmã dele. Porque aqui é simplesmente a gente sabe que a Jun é a irmã do Ren porque ela se apresenta assim. Mas tanto no mangá quanto no anime original a gente tinha cenas dos dois interagindo antes dela ir atrás do Yo. Mas a cena do mangá, ela tem uma importância muito grande. Primeiro porque a gente vê o Ren saindo da batalha contra o Yo, totalmente frustrado e desanimado por ter sido derrotado. E aí ele se depara com o Ryu e os seus capangas que invadiram a casa que ele está morando. O que é muito esquisito, é na verdade um pouco engraçado porque eles reforçam a ideia de que o Ryu está procurando aquele best place, aquele lugar onde ele quer poder ficar com os seus colegas. E aqui ele acha que ele encontrou até que ele descobre que já tem alguém morando lá, inclusive mostram pra gente o caixão do Lee Pai-Long nessa cena. O mangá é muito interessante. O Ren desafia o Ryu, acaba derrotando ele facilmente, ele se assusta pelo Ren estar com uma lança. E é então que eles fogem e o Ren tem uma conversa com o Basson. Essa cena pra mim, ela não só desenvolve um pouco de como o Ren e a irmã se relacionam, mas também principalmente sobre como é a relação do Ren com o Basson. O Ren aqui está muito bravo e decepcionado pelo fracasso do Basson. Ele culpa a derrota no próprio Basson. Ele diz que ele só foi derrotado pelo Yo por culpa da fraqueza do Basson. É interessante porque reforça pra gente a ideia de que pro Ren o Basson é só uma arma. Então que a Jun aparece prometendo conseguir o Amidamaru para o seu irmãozinho. Isso no mangá porque aqui a gente não tem nada, simplesmente, oi, eu sou a Jun, irmã do Ren, e vou pegar o Amidamaru para ele, beleza? Enquanto que no anime original a Jun começa o ataque usando outros Kyonshis fillers e totalmente genéricos, tanto no mangá quanto nesse anime ela já invoca o Lee Pai-Long ali e parte para a batalha. Vou fazer um pequeno adendo aqui de que é um pouco curioso como esse anime está a cortar alguns comentários e piadas fora de hora que o mangá possui. Como a cena em que o Manta fica totalmente constrangido por ver a perna da Jun quando ela vai retirar os selos que ela carrega. Então acho que eles perceberam que não fazia muito sentido. A luta, no modo geral, é bastante fiel à luta do mangá. A reclamação que acredito que a maioria de vocês vai ter, que foi tudo muito corrido, e eu concordo. A gente teve a introdução da Ana, a gente teve a introdução da Jun, e aí depois a gente tem o Lee Pai-Long perdendo o controle, tendo que ser derrotado. São muitos acontecimentos para um único episódio. No modo geral, ele é bem fiel ao mangá, um pouco mais resumido, tanto que o momento em que o Manta corre para ir atrás de uma espada de madeira, porque essa tá sendo a desculpa do Amidamaru por não conseguir lutar direito, ele acaba encontrando o Ryu, assim como no anime de agora e no mangá, porque no anime original ele encontrava um bandido aleatório e aí o Ryu salvava ele. Sério, a gente viu isso no episódio passado. O pessoal do anime original tentando antecipar uma redenção do Ryu e fazendo com que ele ajudasse o Manta por várias vezes. E aqui não, aqui o Ryu bate no Manta. Inclusive o Manta briga com ele, bate ali no livro mesmo, da mesma forma que acontece no mangá. Porém, no mangá o Manta tem um pequeno dilema interno sobre fugir ou não fugir. Coisas que foram, digamos, rushadas, foram aceleradas aqui, porque a gente não tem tempo pra isso, meu querido. A animação continua muito bela, muito bonita, mas infelizmente eu concordo com a maioria de vocês, pelo menos do pessoal que vem comentando aí, que tá ficando muito corrido. O primeiro episódio, pra mim, eu achava que eles iam correr pra estabelecer aquele início. Ó, esse é o primeiro episódio, vamos terminar já com o Yoyo e o Amidamaru juntos, e aí a gente começa a explorar a jornada deles. É o que eu achei que ia acontecer. Mas a gente tá vendo que parece que vai ser bem corrido mesmo. Inclusive, se a gente pensar em 300 capítulos de mangá adaptados em 52 episódios de um anime, daria ali uma média de 5 a 6 capítulos por episódio. E aqui a gente teve 9. Então, foi realmente um episódio muito corrido, não tem como dizer que não. Mas a luta é boa, é bastante bonita, foi bem animada.
a cor, o traço são muito interessantes. Eles não mexem muito na luta em si. O que eles fazem de cortes é muito mais um pouco de reduzir a conversa e a fala que o Shamon tinha no mangá quando ele vai derrotar o Lee Pailong. Porque enquanto os dois estão se enfrentando, após o Lee Pailong perder o controle por ter o selo dele rompido, o Shamon tenta ensinar durante a batalha. Ele faz isso aqui, mas de uma maneira mais resumida e mais rápida. Eu não sei vocês, mas em alguns momentos assistindo o episódio, eu tinha a impressão que alguém parava de falar alguma coisa e imediatamente alguém já vinha com uma fala. E eu ficava do tipo, calma gente. Eu tive essa impressão. Pode ser exagero da minha parte, mas eu tive. Não achei o episódio ruim, pelo contrário, achei um episódio bom. Porém, acho que de todos foi o mais corrido, sim. Uma das coisas que eu tenho que elogiar é que aqui o Yoh mantém uma personalidade mais enérgica, mais parecida com a do mangá e não tão morta como a do anime original. Esse anime aqui também faz uma das correções do mangá, que é sobre a data da morte do Lee Pailong. O mangá tinha ali uma data meio controversa que dava a entender que ele foi morto antes do nascimento da Jun, embora ele fosse um presente pra Jun, então ficava um pouco estranho. Algo que já era corrigido no anime original com a mudança de datas é que eles simplesmente resolveram não falar de data nenhuma e vida que segue. Acho que a Ana dispensa maiores comentários, todo mundo adora essa personagem, ela é incrível e ela não teve muitas diferenças em relação à aparição dela no mangá. Ela aparece nesse momento justamente para mostrar os poderes dela, invocar o Shamon e também para fazer a introdução sobre a Shaman Fight. Então, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o episódio. Eu tentei apontar e vocês vão estar vendo na tela as mudanças ao decorrer das minhas falas sobre como ficou de um jeito, como era. E é isso, pessoal. A gente tá assistindo Shaman King, tá sendo divertido, mas eu estaria mentindo pra vocês se não falasse que tá parecendo corrido até demais. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí, vocês acham que tá muito corrido? Vocês acham que vai melhorar depois que a gente começar a Shaman Fight? Talvez eles vão dar uma desacelerada e eles só querem chegar logo nesse ponto do anime? Ou o que vocês acham? Vocês estão gostando, não estão? Comenta aí, por favor. Inclusive, compartilhem com seus amigos, isso ajuda muito. Não esqueçam de deixar o like, sério. Se vocês não compartilham, se vocês não comentam, se vocês não dão like, isso não chega nas outras pessoas. E aí, a gente tem cada vez menos pessoas falando sobre Shaman King. E, cara, é um momento que a gente esperou por mais de uma década para poder descobrir como que ia ser um novo anime fiel ao mangá. Então, vamos fazer isso chegar a mais pessoas, para que mais pessoas deem o comentário delas. Deixe sua opinião aí, lembrando que opiniões diferentes não tem problema nenhum, a gente se respeita, então tá tudo certo. Meus queridos, muito obrigado, até o próximo vídeo. Grande abraço.